Desde os primeiros capítulos da Bíblia, uma pergunta ecoa nos bastidores da história sagrada. Quem se atreveria a tocar no povo que Deus escolheu para si? A nação de Israel não era apenas um povo entre muitos, era a herança viva do Altíssimo, guardiã das promessas de Deus, depositária da fé e receptora das palavras eternas. Mas, ao longo dos séculos, inimigos se levantaram com fúria, tentando silenciar o povo da aliança. O que movia essas nações a guerrear contra Israel? Seria apenas política e território, ou algo muito mais profundo, espiritual? E mais, será que esses inimigos ficaram no passado ou ainda aparecem disfarçados em nossas próprias batalhas diárias? Talvez você já tenha lido sobre o Egito, Babilônia, os filisteus, os amalequitas, mas já percebeu que cada um deles representa mais do que um desafio histórico? Eles são, na verdade, símbolos poderosos de tudo aquilo que tenta se opor ao plano da salvação. Forças que ainda hoje tentam nos afastar da fé, nos prender à escravidão do medo, nos lançar no desespero e na dúvida. E quando olhamos para essas histórias com os olhos do Espírito Santo, percebemos que o combate espiritual que Israel enfrentou também é o nosso. Não é por acaso que Jesus, ao ensinar sobre o reino, relembra passagens onde o povo de Deus enfrentou perigos, mas também viu grandes livramentos. Vamos percorrer uma linha do tempo cheia de tensão, guerra e redenção. Começaremos pelo Egito, passaremos pelos amalequitas, filisteus, moabitas, amonitas, Assíria, Babilônia, e em cada um deles uma revelação. O que parecia apenas uma batalha carnal era, na verdade, um campo de guerra espiritual. Por trás das lanças, arcos e escudos, havia uma trama invisível tentando impedir o cumprimento da promessa de Deus. E no fim de cada batalha, mesmo diante das maiores provações, o amor de Deus sempre prevaleceu. Mas antes de avançarmos para o primeiro povo inimigo, quero te fazer um convite especial. Confira se você já está inscrito aqui no canal. Perfeito! Como você já aprovou a introdução, agora seguiremos conforme o direcionamento 4, desenvolvendo um tópico de cada vez, com 8 parágrafos de 6 linhas, narrativa mentor, inspiradora, tom emocional, SEO natural, storytelling e conexão com a vida do espectador. Abaixo está o desenvolvimento completo do tópico 2, Egito, o império que escravizou os filhos de Jacó. O Egito foi mais do que um cenário geográfico na história de Israel. Ele simbolizou uma prisão invisível, um lugar onde os sonhos morriam e a liberdade era sufocada pelo peso da opressão. Ali, os descendentes de Jacó, que chegaram como convidados sob a bênção de José, tornaram-se escravos durante gerações, acorrentados pela crueldade de Faraó. O povo escolhido de Deus, carregando em si as promessas da aliança, se viu esmagado pelo sistema de um império que não reconhecia o Deus de Israel. E aí surge a pergunta: como um povo tão abençoado foi parar em tamanho sofrimento? O Egito representa tudo aquilo que aprisiona: o medo, o pecado, a dependência de um sistema injusto. E hoje, quantas pessoas vivem cativas de correntes invisíveis? Há quem esteja preso em um relacionamento abusivo, outros em dívidas que consomem sua paz, outros em traumas que parecem nunca cicatrizar. Faraó, símbolo do orgulho humano, tentou resistir à vontade de Deus. Ele não apenas explorou o povo, como também desafiou diretamente o Senhor. E em cada recusa sua, Deus respondia com um sinal: as famosas 10 pragas. Sangue, rãs, piolhos, moscas, morte. O Egito inteiro tremeu diante da mão de Deus. Foi uma demonstração clara de que o poder divino sempre triunfa sobre a arrogância humana. O Espírito Santo nos ensina que quando nos colocamos contra a vontade de Deus, cedo ou tarde, as estruturas desabam. Mas há um momento-chave nessa história que carrega um peso espiritual imenso: a noite da Páscoa. Quando o sangue do Cordeiro foi derramado nos umbrais das portas, o anjo da morte passou,
e os primogênitos egípcios foram feridos. A partir dali, Faraó não pôde mais resistir. É impossível não ver aqui a prefiguração de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquela libertação anunciava uma redenção maior que viria séculos depois. E até hoje, o sangue de Cristo é nossa proteção, nossa esperança e nossa porta de saída do cativeiro. O povo saiu do Egito, mas o Egito ainda morava no coração deles. Por isso, o deserto foi necessário. Antes de entrar na terra prometida, Israel precisou aprender a confiar, obedecer, depender. E aqui está uma lição valiosa. Não basta sair da opressão física. É preciso ser livre na alma. Antes de irmos para o próximo inimigo, eu te convido. Compartilhe nos comentários o que mais te marcou até aqui. Você já viveu uma situação parecida, onde se sentiu escravizado, preso, sufocado? Como Deus te tirou de lá? Sua história pode inspirar outras pessoas que estão vivendo o mesmo hoje. E se ainda está passando por isso, escreva sua oração, sua esperança, sua fé, porque onde há clamor, há resposta. Entre todos os inimigos que Israel enfrentou, os amalequitas ocupam um lugar especial na narrativa bíblica, não por honra, mas por ousadia em atacar o povo de Deus num momento de extrema fragilidade. Logo após a saída do Egito, antes mesmo que Israel tivesse tempo de organizar suas tribos ou entender o que significava ser livre, esse povo traiçoeiro atacou os israelitas pelas costas, mirando nos mais fracos, nos cansados, nos que vinham por último. Que tipo de nação faz isso? E por que Deus reagiu com tamanha severidade? Aqui começa uma lição profunda sobre justiça, covardia e redenção. No livro de Êxodo, capítulo 17, vemos a cena se desenhar. Os israelitas são surpreendidos e Moisés sobe ao monte com as mãos erguidas ao céu, enquanto Josué lidera o povo na batalha. Enquanto as mãos de Moisés permanecem erguidas em oração, Israel prevalece. Quando abaixam, os amalequitas tomam vantagem. Deus declara algo impressionante. Do Senhor haverá guerra contra Amaleque de geração. Êxodo capítulo 17. Essa sentença não foi um exagero divino, mas uma resposta ao tipo de mal que se levanta para destruir a promessa antes mesmo que ela floresça. Os amalequitas simbolizam tudo aquilo que tenta nos atingir quando estamos fracos. Vozes de acusação, tentações, cansaço, pessoas que se aproveitam da nossa dor. Mas a promessa se mantém. O amor de Deus é escudo e abrigo para os que nele confiam. Jesus é nossa força quando não temos mais forças. Avançando na história, chegamos ao livro de 1 Samuel. Deus ordena a Saul que extermine os amalequitas, não como vingança, mas como cumprimento de uma sentença justa, baseada em séculos de traições e ameaças. Mas Saul desobedece. Poupando o rei Agag e os melhores despojos, ele escolhe seguir sua própria vontade, em vez da voz de Deus. O resultado? Saul perde o favor do Senhor e o trono começa a ruir. Uma escolha errada, um coração dividido e tudo desmorona. Quantas vezes a desobediência nos custa mais do que imaginamos? Curiosamente, é a descendência de Agag que mais tarde se levanta em outra ameaça mortal. Amã, no livro de Ester, era agagita e quase extermina o povo judeu no exílio. O que Saul poupou quase destruiu toda uma geração. Isso nos ensina que quando não cortamos pela raiz aquilo que Deus mandou remover, corremos o risco de colher tragédias no futuro. Há coisas que precisam ser deixadas para trás, com coragem, com firmeza, com oração, porque há batalhas que só vencemos com a força do Espírito Santo e obediência total. Mas há também redenção. Em Deuteronômio, Deus diz: lembra-te do que te fez Amaleque.
Não te esqueças, essa memória não é para cultivar ódio, mas vigilância espiritual. Nem todo ataque vem de longe, alguns vêm de onde menos esperamos. E o Senhor nos convida a viver atentos, orando sem cessar, confiando nas promessas de Deus que são verdadeiras e eternas. Amaleque ataca no cansaço, sem aviso, com crueldade. Mas há também momentos em que Deus age como no dia da batalha de Refidim. Responde ao clamor dos justos, fortalece os que oram, honra os que obedecem. A vitória de Israel ali foi uma lição eterna. Enquanto houver alguém de mãos levantadas ao céu, o céu se inclina sobre a terra. Enquanto houver fé, há esperança. Enquanto houver oração, há salvação. Porque o amor de Deus jamais falha. Agora eu te convido, interaja conosco nos comentários. Que amalequitas você tem enfrentado hoje? Quais ataques te atingiram quando você estava mais vulnerável? Compartilhe seu testemunho ou deixe o nome de alguém que precisa vencer essa batalha. Vamos orar juntos, como Moisés orou por Israel, sustentando uns aos outros na fé. E se ainda não está inscrito no canal, essa é a hora. Tem muito mais por vir, e juntos somos mais fortes. Entre todos os inimigos de Israel, os filisteus talvez sejam os mais emblemáticos e perigosamente persistentes. Eles não surgem apenas como guerreiros ferozes, mas como antagonistas estratégicos, astutos e muitas vezes cruéis. Sua presença constante nos livros de Juízes, Samuel e Reis representa uma oposição contínua à promessa de Deus. Eles habitavam uma faixa litorânea rica e desenvolvida, e suas cidades como Gaza, Asdod, Asquelon e Gate eram centros de poder militar e religioso. Não era só uma disputa territorial, mas uma guerra espiritual entre o Deus vivo de Israel e os deuses pagãos dos filisteus. Um dos primeiros grandes confrontos com os filisteus acontece através de um juiz incomum, Sansão. Escolhido por Deus desde o ventre, separado como nazireu, Sansão tinha força descomunal, mas fraquezas profundas. Seu conflito com os filisteus é tanto físico quanto emocional. Sua queda, causada por sua atração por Dalila e sua confiança mal colocada, mostra o perigo de brincar com aquilo que Deus mandou evitar. Ainda assim, no fim de sua vida, cegado e humilhado, Sansão clama ao Senhor e é usado como instrumento de justiça. Quando tudo parecia perdido, a fé ressurge. Isso soa familiar para você? Mas talvez o mais famoso de todos os episódios envolvendo os filisteus seja o confronto entre Davi e Golias. Um jovem pastor contra um guerreiro gigante. Contra uma armadura, um coração cheio de fé contra um exército paralisado pelo medo. Golias não era apenas um homem grande, ele representava tudo que se opõe ao nome de Deus com arrogância. Quando ele grita, "Quem é esse Deus de Israel?", ele provoca diretamente o céu. E a resposta vem através de um improvável servo que confia não em si, mas no Deus vivo. Essa história nos lembra de algo essencial. Os gigantes aparecem quando ninguém tem coragem de enfrentá-los. Os filisteus dominavam Israel porque o povo havia perdido a visão da promessa, da aliança, da identidade. Estavam acomodados, amedrontados, paralisados. Quantas vezes isso acontece conosco? Problemas crescem, se tornam gigantes, não porque são invencíveis, mas porque ninguém se levanta com fé. Davi nos ensina que a ousadia vinda do Espírito Santo pode derrubar qualquer obstáculo. Não importa o tamanho da ameaça, se a pedra for guiada por Deus, ela acerta o alvo. Os filisteus também roubaram a Arca da Aliança, símbolo da presença de Israel, mas nem sabiam o que estavam fazendo. Ao levarem a arca para o templo de Dagon, seu Deus, viram com horror a estátua despencar 2 vezes até ficar quebrada no chão. A mensagem era clara: ninguém pode competir com o Senhor dos Exércitos. A presença de Deus não pode ser manipulada nem submetida.
Hoje, essa cena nos faz lembrar que o Espírito Santo não habita em meio à idolatria, à soberba ou à falsidade. Onde o amor de Deus é rejeitado cedo ou tarde, tudo desmorona. A guerra contra os filisteus foi longa e cheia de altos e baixos. Em alguns momentos, Israel os venceu. Em outros, foi oprimido. Isso porque a vitória dependia diretamente da fidelidade do povo. Quando estavam em comunhão com Deus, os filisteus eram derrotados. Quando se afastavam, eram dominados. Outro ponto poderoso. Os filisteus sempre buscaram minar a fé de Israel através do medo e da humilhação. É assim que o inimigo espiritual age até hoje. Ele não precisa de armas, ele lança palavras, dúvidas, mentiras, acusações, mas a palavra de Deus é espada afiada, escudo forte, refúgio seguro. Davi venceu Golias não com a pedra, mas com a confiança no nome do Senhor. Sansão derrotou os inimigos em sua fraqueza, porque se humilhou e orou. O segredo da vitória está na dependência total de Deus. Quando não temos mais forças, o céu luta por nós. Se você já enfrentou seus filisteus, gigantes internos ou externos, compartilhe nos comentários como venceu ou como está lutando hoje. Sua história pode encorajar alguém que está prestes a desistir. E lembre-se, se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. O próximo inimigo será tão intenso quanto esse. Prepare o coração. Os moabitas e amonitas têm uma origem dolorosa e complexa. Eles nascem de um episódio de vergonha e trauma, a relação incestuosa entre Ló e suas filhas após a destruição de Sodoma e Gomorra. Essa origem contaminada não define apenas sua linhagem biológica, mas também marca uma trajetória espiritual de oposição às promessas de Deus. Ambos os povos se tornaram inimigos persistentes de Israel, não apenas com espadas, mas com algo ainda mais perigoso: a sedução da idolatria. O inimigo às vezes não ataca de frente. Ele se insinua, encanta, contamina. Na Bíblia, os moabitas e amonitas são conhecidos por sua estratégia sutil: corromper o povo de Deus, desviando-o do altar da aliança. Um dos episódios mais marcantes ocorre em Números capítulo 25, quando os homens de Israel se envolvem com mulheres moabitas e, por influência delas, passam a adorar Baal-peor. O resultado foi devastador. A ira do Senhor se acendeu e uma praga matou milhares. A lição é clara e assustadora. Nem sempre o inimigo quer te destruir. Às vezes, ele quer apenas te seduzir para que você se destrua sozinho. Quantas vezes isso acontece também conosco? A idolatria moderna pode não ter o nome de Baal ou Astarote, mas está em tudo que desvia nossa devoção do amor de Deus. Está nos vícios disfarçados de prazer, nas relações tóxicas disfarçadas de paixão, nas escolhas que parecem boas, mas afastam do propósito. E quando nos rendemos a esses moabitas e amonitas invisíveis, deixamos o altar desprotegido. A fé esfria, a oração silencia e o Espírito Santo se entristece. É aí que o inimigo vence, não com guerra, mas com distração. Os moabitas ainda aparecem em outro episódio surpreendente. Balaque, rei de Moabe, tenta amaldiçoar Israel contratando um profeta, Balaão. Mas mesmo sendo pago com ouro e prata, Balaão só consegue pronunciar bênçãos porque o povo estava debaixo da aliança. Isso nos ensina algo poderoso. Quando você está em obediência, nem mesmo quem deseja o seu mal pode te tocar. As promessas de Deus são escudo para os que caminham em santidade. A fidelidade do Senhor transforma a maldição em bênção. Que consolo para os que vivem cercados de inveja e perseguição. Mas assim como há destruição, há também esperança. Em meio a toda essa história de idolatria e rejeição, nasce uma exceção gloriosa. Rute, a moabita. Viúva, estrangeira, pobre, mas cheia de fé. Ela escolhe o Deus de Israel, segue Noemi e se submete à cultura do povo da aliança.
Seu gesto de amor e obediência a torna ancestral de Davi e, portanto, ancestral do próprio Jesus. Isso prova que a origem não define o destino e que o amor de Deus é capaz de restaurar qualquer história. Há salvação para quem escolhe caminhar com fé. O mesmo Deus que puniu a idolatria com justiça também exaltou a humildade de Ruth com misericórdia. Isso nos mostra que o Senhor conhece cada coração. Ele não rejeita por aparência o sangue, mas por orgulho e rebelião. E, ao mesmo tempo, recebe com braços abertos aqueles que se arrependem, oram e escolhem viver pela fé. Jesus nos ensinou isso quando acolheu samaritanos, publicanos, mulheres rejeitadas. O Evangelho é para todos, mas transforma apenas os que se rendem. É o Espírito Santo quem nos purifica, renova e guia. Muitos hoje vivem cercados por influências amonitas e moabitas, distrações, ideologias, sentimentos que afastam do centro da vontade de Deus. É preciso vigiar o altar do coração. A Bíblia nos mostra que onde há idolatria, há queda, mas onde há santidade, há fogo que não se apaga. Não basta conhecer a palavra, é preciso viver por ela, resistir às tentações e andar. A salvação não é apenas ser livre do inferno, mas ser transformado agora, viver como herdeiro das promessas de Deus, ser templo do Espírito Santo. Se esse conteúdo está te edificando, compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem e diga nos comentários: você já enfrentou influências espirituais que te afastaram do altar? Já passou por um tempo em que parecia mais fácil ceder do que resistir? A sua história importa. E se ainda não está inscrito no canal, este é o momento. Vamos juntos fortalecer nossa fé, estudar a Bíblia, clamar por um reavivamento e mergulhar mais fundo no amor de Deus. A jornada ainda não acabou. E o próximo inimigo traz consigo uma dor profunda, mas também promessas escondidas. Em meio aos vales férteis e serras acidentadas do norte, nasciam os arameus, um povo nômade que com o tempo estruturou reinos poderosos na região da Síria, sobretudo em Damasco. Inicialmente pareciam quase irrelevantes, viajantes, mercadores, pastores errantes. Mas aos poucos ergueram muros, organizaram exércitos e conquistaram influência, especialmente nos tempos em que Israel vivia dividido e enfraquecido. A história dos arameus e de Israel é marcada por guerras, traições e encontros intensos, mas, acima de tudo, por uma rivalidade espiritual, onde os arameus, com seus deuses pagãos e interesses políticos, se tornaram uma constante ameaça à fidelidade de Israel ao Senhor. Quando olhamos para os relatos bíblicos, como em 1 Reis, capítulo 20, e 2 Reis, capítulo 6, vemos os arameus como um povo astuto, estrategista e persistente. Ben-Hadad, rei de Damasco, organizou coalizões para invadir Samaria e tentou inúmeras vezes destruir Israel com força e intimidação. E ainda assim Deus, na sua misericórdia, interveio para proteger seu povo, mesmo quando Israel se encontrava mergulhado. Essa proteção divina, mesmo em meio à desobediência, mostra que a aliança de Deus não dependia do mérito de Israel, mas da fidelidade do próprio Senhor. A guerra contra os arameus não era só militar, era uma batalha de confiança. Israel confiaria na aliança com Javé ou buscaria acordos políticos e alianças humanas? Um dos episódios mais impactantes com os arameus é o cerco de Samaria. A fome se espalhava, o desespero tomava conta da cidade e a presença do inimigo parecia invencível. E, no entanto, no meio dessa tragédia, Deus confunde os exércitos arameus, faz com que fujam em pânico e entrega a vitória ao seu povo sem que uma espada sequer fosse levantada. Esse momento revela algo profundo. Quando o povo de Deus está no limite, quando não há mais forças humanas, é ali que o poder do céu se manifesta com mais glória.
Os arameus não foram vencidos por estratégias militares, mas pela intervenção divina, que expôs o fracasso da confiança humana e reafirmou que somente o Senhor é refúgio seguro. Mas nem todos os encontros com os arameus foram feitos de guerra e destruição. Na história de Naamã, o comandante do exército sírio, vemos o poder da graça de Deus atravessar fronteiras. Naamã, leproso, viaja até Israel para encontrar cura e é orientado por Eliseu a mergulhar 7 vezes no Jordão. Ao obedecer, é curado, e sua reação é mais poderosa que qualquer batalha. Ele reconhece que não há Deus senão o de Israel. Aqui, os arameus não são apenas inimigos, são também alvos da misericórdia divina. Em meio aos conflitos, Deus mostrava que seu plano era maior que as fronteiras de uma nação. Ele queria tocar também os corações estrangeiros. Contudo, os arameus não se dobraram ao Deus de Israel. Após a morte de Naamã, os reinos sírios voltaram à idolatria, às alianças perversas e à guerra contra Judá e Israel. Séculos depois, a cidade de Damasco ainda seria lembrada nos profetas como símbolo de orgulho e oposição ao plano de Deus. Isaías, Amós e Jeremias profetizam sua queda e destruição. A mensagem é clara: nenhum império, por mais influente ou poderoso que pareça, poderá resistir para sempre diante da vontade do Altíssimo. Damasco cairia, os arameus desapareceriam como potência, mas a promessa de Deus ao seu povo permaneceria de pé. Os arameus representam aquele tipo de inimigo que não se impõe apenas com espadas e cavalos, mas também com diplomacia, influência cultural e religião. Eles são o inimigo sutil que tenta corromper Israel por dentro, minar sua fé, substituir sua confiança em Deus por pactos políticos. E é por isso que são tão relevantes para nós hoje. Muitos dos nossos maiores inimigos não são aqueles que gritam e nos atacam abertamente, mas aqueles que sussurram, seduzem e desviam o nosso olhar do Senhor. Assim como os arameus, esses inimigos tentam conquistar nossa mente antes de nossas fortalezas. A vitória contra eles não está em armas ou palavras humanas, mas na firmeza da nossa aliança com Deus. O povo que conhece o seu Deus permanecerá inabalável. Se houve um povo que redefiniu para sempre a relação entre Israel e o restante do mundo, esse povo foram os romanos. Eles não eram apenas mais um inimigo na longa lista de opressores do povo de Deus. Eram uma força global, um império que misturava poder militar, controle político, influência cultural e uma aparente civilidade que escondia brutalidade e tirania. Diferente dos filisteus, que guerreavam com espadas, ou dos assírios que devastavam cidades, os romanos dominaram por meio de sistemas, por leis, por impostos e pela força da cruz. E foi sob esse domínio que o Messias prometido veio ao mundo. E foi justamente por ordem desse império que ele foi pregado no madeiro. Neste ponto da história, o inimigo de Israel já não era um exército acampado fora dos muros, mas uma presença constante dentro da cidade santa, no templo, nos tribunais, nas moedas e até nos corações de muitos que se curvaram diante do César. O Império Romano não apenas invadiu Israel, ele se infiltrou em sua alma. O domínio romano começou oficialmente sobre a Judéia por volta do ano 63 a.C., quando o general Pompeu invadiu Jerusalém. Desde então, os judeus se tornaram vassalos do império. Embora tivessem certa liberdade religiosa e algum grau de autonomia interna, o preço era alto. Pesados impostos, interferência nos assuntos internos e, mais dolorosamente, a presença constante das legiões romanas. O governador romano, como Pôncio Pilatos, tinha poder de vida e morte sobre os judeus, incluindo sobre o próprio sumo sacerdote.
Era um tempo de humilhação disfarçada de paz. Israel, o povo que um dia fora governado por reis ungidos por Deus, agora estava sob o jugo de um império pagão. O próprio templo, sagrado para os judeus, foi profanado com o olhar vigilante das águias romanas. E mesmo quando os judeus esperavam por um Messias libertador, o império observava com temor qualquer movimento que parecesse uma ameaça à sua supremacia. A tensão entre judeus e romanos cresceu até explodir em várias revoltas. A mais famosa delas foi a Grande Revolta Judaica, entre os anos 66 e 70 d.C. O resultado foi catastrófico. O exército romano, liderado pelo general Tito, cercou Jerusalém, invadiu a cidade e destruiu o templo. Uma catástrofe sem precedentes para o povo de Deus. O local mais sagrado foi queimado, saqueado e reduzido a ruínas. Muitos judeus foram mortos e outros vendidos como escravos. O que era um símbolo da aliança entre Deus e seu povo, agora jazia em escombros, como um lembrete de que o orgulho, a desobediência e a esperança mal direcionada cobram seu preço. A destruição do templo não foi apenas uma tragédia arquitetônica. Foi um grito divino de correção. Deus permitiu que os romanos tocassem em sua casa para que o coração de Israel voltasse a pulsar não por pedras, mas pelo Espírito. Os romanos não foram apenas um inimigo político, mas também espiritual. Representavam a força do mundo, o sistema do homem, a glória passageira dos impérios terrenos, em contraste com o reino de Deus, invisível, eterno, humilde. Roma exalava poder, orgulho, idolatria e perseguição. Foi nesse cenário que Jesus nasceu. Não em um trono romano, mas em uma manjedoura. Não entre os palácios do poder, mas entre os pobres e os rejeitados. Ele não levantou uma espada contra Roma, mas enfrentou um tipo mais profundo de tirania, a do pecado, da morte. Ainda assim, os romanos o crucificaram. Não porque temiam suas armas, ele não as tinha, mas porque temiam seu reino. Um reino que não podia ser derrotado com lanças ou fogueiras, pois não era deste mundo. Ao cravarem Jesus na cruz, Roma pensou ter vencido. Mas, na verdade, naquele ato de aparente derrota, a salvação do mundo foi consumada. E é justamente isso que torna os romanos um dos maiores inimigos espirituais de Israel. Foram eles que executaram a maior injustiça da história, mesmo sem entender o que estavam fazendo. Representaram o mundo que rejeita o Messias, que zomba da fé, que substitui a verdade por conveniências políticas e religiosas. Foram o retrato de um sistema que, até hoje, continua perseguindo os que seguem o Cordeiro. Mesmo após a queda do Império Romano, o espírito de Roma ainda vive, onde quer que o nome de Deus seja ridicularizado, onde a fé seja tratada como fraqueza e onde os seguidores de Cristo sejam silenciados. E assim como no passado, a resposta de Deus não vem com espadas, mas com testemunhos vivos, com mártires, com igrejas que não se dobram ao sistema, mas vivem para a glória de um reino eterno. A cruz que Roma ergueu se tornou a ponte entre o céu e a terra. E mesmo que Roma tenha sido um inimigo, Deus usou seu próprio poder contra ela para cumprir os propósitos divinos. Porque até os inimigos de Israel, quando Deus permite, se tornam instrumentos de sua vontade. Nesta jornada pelos povos inimigos de Israel, encontramos um grupo que, embora menos citado em quantidade, tem uma carga simbólica e teológica intensíssima: os cananeus remanescentes. Este povo, que habitava a terra de Canaã antes da chegada dos israelitas, representa mais do que um inimigo físico ou político. Eles se tornaram símbolo das tentações espirituais e morais que constantemente ameaçaram a fidelidade do povo de Deus. A relação com os cananeus não foi apenas de confronto militar, mas principalmente uma batalha invisível entre a aliança com o Deus de Israel e a sedução dos costumes pagãos, dos altares estranhos e da corrupção espiritual.
O livro de Juízes, especialmente, expõe essa tensão com crueza. Os cananeus permanecem na terra e com sua permanência vem a idolatria, os casamentos mistos e a lenta decadência espiritual de um povo que havia sido chamado para a santidade. É fundamental entender que os cananeus, diferentemente de outros povos que Israel enfrentou em batalhas pontuais ou campanhas específicas, permaneceram convivendo lado a lado com os hebreus. E essa convivência não foi pacífica em termos espirituais. Ao invés de expulsarem completamente os habitantes da terra, como ordenado por Deus, os israelitas muitas vezes se acomodaram, fizeram pactos, toleraram seus rituais e, mais grave ainda, passaram a adotá-los. A idolatria cananeia, marcada por cultos a Baal e a Será, com práticas como prostituição ritual e até sacrifícios humanos, corrompeu os princípios do povo de Deus de maneira progressiva e dolorosa. Não era uma guerra de espadas, mas de influência, onde o inimigo não vinha mais com lanças, mas com promessas falsas de prosperidade e fertilidade, mascaradas sob mantos religiosos perversos. O impacto dos cananeus na história espiritual de Israel foi profundo. O livro de Juízes traça um padrão cíclico de queda e restauração. O povo se afasta de Deus, se volta à idolatria cananeia, é oprimido, clama a Deus, e então ele envia um juiz para libertá-los. Mas logo, tudo se repete. Essa espiral de decadência mostra que, mais perigoso do que um exército inimigo, é um coração dividido, seduzido por doutrinas estranhas e hábitos corrompidos. O maior campo de batalha se tornou a alma de Israel. E nesse contexto, os cananeus não foram apenas adversários históricos, tornaram-se um alerta eterno de como o pecado tolerado se infiltra, se normaliza e destrói por dentro. Ao invés de eliminar a contaminação, Israel muitas vezes preferiu conviver com ela, com consequências desastrosas. É interessante notar que, mesmo após séculos, a influência cananeia continua sendo um símbolo forte nas Escrituras. Profetas como Elias enfrentaram os ecos dessa idolatria nos dias de Acabe e Jezabel, quando o culto a Baal parecia ter vencido. Mas Deus, sempre fiel, levantava remanescentes, homens e mulheres que se recusavam a dobrar os joelhos diante dos altares pagãos. Esse embate espiritual entre infidelidade, entre o Deus verdadeiro e os deuses falsos, atravessa toda a narrativa bíblica e encontra nos cananeus um exemplo constante do que acontece quando a santidade é trocada pela conveniência cultural. A terra que deveria ser santa, muitas vezes se tornou palco de confusão espiritual, por causa da convivência com esse povo que nunca foi completamente vencido. Por fim, o que aprendemos com os cananeus é um princípio que ressoa até hoje. Os maiores inimigos nem sempre são os mais visíveis. Eles não chegam sempre armados, mas sim disfarçados de tradição, de cultura, de normalidade. O erro de Israel foi não obedecer plenamente, não cortar o mal pela raiz. E essa desobediência teve um custo altíssimo. A lição é clara. Onde há complacência com o pecado, ali nasce um novo cativeiro, mais sutil e profundo. A história dos cananeus é um chamado à vigilância, à fidelidade e à coragem de não negociar a verdade. Pois o povo de Deus só permanece povo de Deus quando escolhe o caminho da santidade, mesmo que este seja o mais difícil, mesmo que exija romper com tudo aquilo que é popular, aceito ou conveniente. Ao longo de toda a história do povo de Israel, desde os dias de Abraão até os tempos do exílio e do retorno à terra prometida, uma verdade sagrada ressoa como um refrão silencioso. Israel nunca caminhou sozinho. Por onde quer que fossem, havia nações em seu encalço, povos que viam com desdém a promessa que Deus fizera aos descendentes de Abraão.
Povos que não reconheciam o Deus de Israel, nem a justiça de seus caminhos, e por isso tentaram silenciar, deter e aniquilar o plano divino para o seu povo. Mas apesar das guerras, das invasões, dos cercos e das idolatrias que muitas vezes seduziram os israelitas, o fio da fidelidade divina nunca se rompeu. Cada inimigo que se levantou contra Israel não lutava apenas contra uma nação terrena, mas contra um propósito eterno. E por isso, inevitavelmente, caía. Os inimigos de Israel, sejam eles os egípcios com sua escravidão impiedosa, os filisteus com sua constante provocação, os amalequitas com sua crueldade gratuita, ou os assírios, com sua brutalidade imperialista, representavam mais do que potências humanas. Eram símbolos das forças que se opõem ao reino de Deus. Muitos deles se levantaram com fúria, investiram com arrogância, dominaram com violência, mas todos caíram. Nenhum império sobreviveu ao julgamento do Senhor dos Exércitos. Seus nomes estão nas Escrituras como lembretes, não da força que tinham, mas da glória daquele que os derrotou. Em cada geração, os inimigos de Israel também refletiam as lutas internas do povo com a fidelidade. Não era só uma guerra física, mas espiritual. As alianças indevidas, os pactos com reis pagãos, a sedução dos ídolos, tudo isso foi parte do campo de batalha. E mesmo nas maiores tragédias, como o exílio babilônico, Deus não os abandonou. Usou até mesmo os próprios inimigos para disciplinar seu povo, como um pai corrige o filho que ama. Isso mostra que a soberania divina transcende a lógica humana. Até mesmo os oponentes eram, no fim, instrumentos de um plano maior. Por isso, quando hoje olhamos para essa longa lista de povos que se levantaram contra Israel, não enxergamos apenas a história de batalhas e traições. Enxergamos também a paciência divina, a pedagogia celestial e a fidelidade de um Deus que, mesmo em meio ao fogo cruzado, moldava seu povo para algo maior. A travessia de Israel pela história é, na verdade, uma jornada da graça. Mesmo cercado de inimigos por fora e de dúvidas por dentro, o povo de Deus sempre foi conduzido por uma mão invisível, firme e amorosa. E se há uma lição eterna nisso tudo, ela é esta: nenhum inimigo é grande o bastante para frustrar os planos do Altíssimo. Os povos passaram, os reinos ruíram, os deuses falsos foram esquecidos, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Israel sobreviveu, e não apenas sobreviveu, cumpriu sua missão. Foi o povo que gerou o Messias, aquele que na cruz derrotou o último e maior de todos os inimigos, a morte. A história dos inimigos de Israel é, na verdade, a história da vitória do reino de Deus. Se essa jornada pelo cenário bíblico dos povos inimigos de Israel falou ao seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Há muito mais histórias, revelações e mistérios para explorarmos juntos. Compartilhe este vídeo com alguém que também ama aprender mais sobre a palavra. E se quiser continuar essa jornada, confira os vídeos recomendados que aparecem agora na sua tela. Que o Deus de Israel, Senhor dos Exércitos, seja contigo em todas as batalhas da vida. Shalom.